O presidente Jair Bolsonaro tomou a sua atitude mais irresponsável, oportunista e populista desde o início do seu mandato. Foi discursar numa manifestação falando sobre o seu papel em defender a democracia, em defender a liberdade, como se nossa liberdade ou nossa democracia tivesse em risco com algum inimigo externo ou interno, bem naquela mentalidade 1984 de sempre ter um inimigo a ser combatido. Diz que agora a patifaria acabou, já que ele é o presidente da República. Diz que agora as coisas vão ser feitas de uma maneira diferente, né? Porque ele está lá se colocando como um salvador, se colocando como a solução. Diz que agora o povo está no poder, como se ele fosse o primeiro presidente da República democraticamente eleito, como se ele representasse a ida do povo ao poder, da mesma maneira, aliás, como Lula colocava, né? Ah não, só agora o povo está no poder, durante 500 anos o povo não estava no poder, né? Pela primeira vez na história desse país ele dizia o povo estava no poder porque alguém do povo, um operário, estava no poder. Da mesma maneira agora, Jair Bolsonaro se utiliza de uma manifestação para fazer palanque político, mas é uma manifestação no momento em que não pode haver manifestação, não pode haver aglomeração. Ele incentiva essa manifestação fazendo uma live, ele incentiva essa manifestação fazendo um discurso e sabe-se lá quantos casos de coronavírus vão sair dessa manifestação e quantos mortos de coronavírus vão sair dessa manifestação. Da mesma maneira que Lula foi oportunista e populista e mostrou seu caráter sujo ao subir no caixão da sua esposa para fazer palanque político num momento de tristeza, Jair Bolsonaro também sobe em caixões do coronavírus para fazer palanque político em manifestação. Arrisca a vida dos seus próprios apoiadores, arrisca a vida das pessoas que confiam no presidente da República, que confiam no seu trabalho, que apoiam o seu trabalho, incentivando de maneira populista e irresponsável essas manifestações, fazendo discurso eleitoral. Ele não está fazendo discurso para o bem do país, o discurso dele não agrega nada, não melhora o Brasil em nada. Pelo contrário, o discurso dele só causa mais divisão no nosso país, só causa mais problemas, só afasta mais a população da solução do coronavírus, mais o Brasil da solução do coronavírus e simplesmente o aproxima das eleições de 2022. Ficou escancarado agora, ele utilizando a manifestação como palanque, uma manifestação, aliás, incentivada por ele e, claro, sempre convocada pelas suas redes, pelos seus satélites, pelo gabinete do ódio, né, que são seus militantes pagos com dinheiro público, lotados no Palácio do Planalto. Então utilizou toda essa estrutura do governo para chamar uma manifestação, arriscar a vida das pessoas, sacrificar a vida das pessoas em nome de um discurso para as eleições de 2022. A única preocupação do Bolsonaro é sair do coronavírus maior do que ele entrou em termos eleitorais. A única preocupação dele é não derreter o seu capital político. Ele não tem nenhuma preocupação em preservar vidas, nenhuma preocupação em preservar empregos, nenhuma preocupação em apresentar uma proposta estruturante de país para a gente passar por essa crise, que é a maior crise sanitária e a maior crise econômica da nossa geração. Fica aqui o meu completo repúdio à atitude de Jair Bolsonaro de colocar em risco a vida dos seus apoiadores, de colocar em risco a vida dos seus eleitores, de colocar em risco a vida da população de maneira completamente populista e autoritária, jogando como se ele fosse vítima, como se ele fosse minoria, como se ele estivesse lutando contra o sistema, quando na verdade ele é o sistema. Ele é o presidente da República, ele tem milhares de cargos comissionados, ele utiliza cargos comissionados para fazer uma narrativa de assassinato de reputações, para destruir vidas de pessoas pela internet. Ele se utiliza da máquina pública e do microfone presidencial para seus arroubos autoritários, para suas aspirações autoritárias, atacando imprensa, atacando o Congresso Nacional, atacando o Supremo Tribunal Federal. Existem críticas a serem feitas à imprensa, existem críticas a serem feitas ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal? Claro, eu já fiz várias delas e quem acompanha meu trabalho sabe disso. Agora, não as instituições, e sim as decisões tomadas por essas instituições ou por agentes, por pessoas dessas instituições. Coisa que Bolsonaro não faz. Ele sabe muito bem o que está fazendo, faz um discurso de inimigos externos para fingir que ele é o homem perfeito, que é o homem eleito para salvar a população, que é o único que representa a vontade do povo, muito ao estilo de todo líder totalitário que o mundo já teve. Inclusive, aliás, aquele que Bolsonaro diz ser um dos seus inimigos, mas que na prática é só ele com o sinal trocado, Luiz Inácio Lula da Silva.